Queridos irmãos, vamos aí tomar os nossos lugares. Nós vamos começar aqui a nossa aula. Vou dar aqui alguns instantes para os irmãos acabarem de entrar ali e nós vamos iniciar. Só uma informação antes, é o seguinte: o planejamento da nossa escola dominical, feito pelo nosso irmão presbítero Josué, ele contemplou cada uma das salas da nossa escola dominical. Então, essa é a razão, porque a cada domingo nós temos tido um professor aqui com um tema diferente. Por quê? Porque cada sala tem a sua temática própria. Então, nós passamos por todas as salas, salvo engano. Nós temos uma sala dos adultos, que os professores, todos eles não podem estar presentes pela questão da idade, mas, tirando essa sala, todas as demais, nós tivemos aqui participando e compartilhando conosco temas concernentes a estas salas. A sala que eu dou aula é a sala imediatamente após a sala de preparação para novos membros, que é catecúmenos, porque em catecúmenos 1, como nós chamamos, os professores ou o professor passa para os alunos o conteúdo que se faz necessário, mínimo, para conhecer sobre a igreja e tornar-se membro da igreja. Mas, obviamente, não é possível, no período do curso, aprofundar em aspectos da nossa fé. E essa é a proposta da sala de catecúmenos 2. Lá nós aprofundamos, estudamos sobre o ser de Deus, estudamos sobre a igreja, sobre a salvação, e das outras oportunidades que eu estive aqui, nós falamos sobre isso. Na sala que eu dou aula, veio a pandemia, dei uma palpada nele, mas é professor comigo, o aspirante Leônide, que já até deu aula na nossa sala, mas depois com a pandemia as coisas se modificaram um pouco. Eu já estive aqui para conversar com os irmãos sobre alguns temas, e a sequência desse daqui exige que nós lembremos 2 pontos que já passamos. O primeiro é esse: nós estudamos aqui sobre regeneração. Olha, eu vi aqui que o meu tempo, ele encurtou demais, então assim, para respeitar o tempo dos irmãos, eu vou pedir que vocês me ajudem logo. O que é regeneração? Quem se lembra? O que é regeneração? Estamos falando sobre a ordem da salvação. Faz assim com a mão que eu vou te escutar, eu deixo você tirar a máscara se você estiver longe para falar mais rápido, mais forte. Regeneração, alguém lembra? Ninguém lembra? Não acredito, eu vou ter que dar essa aula de novo então. Não vou dar de hoje não. Regeneração, fala minha filha. Quando Deus dá vida, assim dá e pronto. É isso. É o ato de Deus, vamos lá, vamos ler junto, vamos? É o ato de Deus pelo qual o princípio é implantado no homem e a disposição dominante da alma. Pronto. Regeneração é quando Deus planta vida em nós. A Bíblia não ensina que nós estamos mortos ou que nós nos tornamos mortos por causa do pecado. Então, morto não tem vida. A regeneração é o ato de Deus plantar vida em nós, ponto. Só uma coisa, quantas vezes ao longo da nossa vida Deus faz isso? Quantas vezes? Uma vez, tem certeza? Tem certeza? É isso mesmo, uma única vez Deus faz essa obra para nos dar vida, ponto. Vamos lá, não foi uma aula só falando sobre isso, mas eu preciso chegar na de hoje. Depois nós falamos sobre conversão. O que é conversão? Alguém me ajude? Conversão. Não é aquela direita ou esquerda, não é essa. Conversão, nessa coisa de salvação. O que é, gente? Eu não vou responder não, eu vou só até onde der. Conversão, o que é? Quem aqui é convertido? Quem é convertido? Que legal. Se você é convertido, você sabe o que é conversão. O que é conversão, minha filha? Mudança. Pronto, mudança. Quem é que faz essa mudança? Você não faz não, é? Não, você não muda. Tá treinada. Presta atenção. Conversão, vamos lá?
o ato de Deus pelo qual ele faz o regenerado, na sua vida consciente, voltar-se para ele com fé e arrependimento. Certo? Então, conversão é isso, é mudança. Você está indo aqui, e aqui é o caminho da morte, do inferno, o Senhor te dá vida, aí você, meu irmão, o que eu estou fazendo? Então Cristo faz em você uma conversão. Você agora capacitou a vida noutra direção, para ficar mais simples para o nosso entendimento. Certo? Alguém não entendeu, que é importante entender isso para entender o próximo passo. Alguém não entendeu? Eu vou entender que todos entenderam. Pronto, nós chegamos neste assunto que é a nossa aula de hoje. Justificação. Alguém poderia nos ajudar já respondendo de forma que eu não preciso explicar nada sobre justificação e a gente vai embora almoçar? Justificação. O que é a justificação, gente? Quem sabe assim, levanta a mão. Deixa eu só saber quem já sabe. Quem já sabe? Beto levantou a mão de um lado assim para eu não perguntar. Fez assim. Quem sabe ele? Valeu, Beto. Justificação. Quem pode nos ajudar? O que é? Tornar justo. Tornar justo diante de Deus? É isso? Quem é justo aqui? Quem é justo? Olha, justíssimos. Que legal. Tá bom. Então vamos lá. Mateus Mendes diz que é justo, não é justo, meu filho? Isso é justo? É justo? É ou não é? É? Tá bom, ué. Por que você é justo? Por conta de Deus. Então a culpa é dele. Meu irmão, parei agora. Não, vamos embora, gente. Peraí, meu irmão. Olha, justificação. Olha só, eu poderia pular o próximo slide depois da sua colocação. Mas eu vou assim mesmo, me respeito a esses camaradas aqui. Olha só, John MacArthur afirma que não há doutrina mais importante para a teologia cristã do que a doutrina da justificação pela fé somente. Lutero disse que a doutrina da justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. O que diz Calvino? Calvino? E ainda Huckman enfatiza que se a igreja estiver errada dessa doutrina, ela estará errada de todas as demais doutrinas. Eu posso descartar esse slide para deixar as palavras de Mateus Mendes, que diz o quê? Que justificação, você é justo por quê? Por mérito de Deus. Pense num negócio profundo e verdadeiro. Vamos seguir aqui. Definição. Queria que vocês lessem comigo mais uma vez. O que é justificação? Um ato de Deus pelo qual ele... Ler é um negócio que você fala o que está lá. Viu, irmão? Obrigado. O irmão já foi alfabetizado há algum tempo. Primeira justificação, vamos pegar a definição. Um ato de quem, gente? Um ato de Deus. Um ato de Deus pelo qual ele faz o quê? Essa palavra é determinante para o nosso entendimento. O que Deus faz, ele declara. Vocês viram a imagenzinha que eu usei no início, que está ali permanecendo? Ela tem razão de ser. Então, ela fala que o pecador eleito. Parece uma contradição, pecador eleito, mas não é. Primeiro, porque somos todos pecadores, não é verdade? Somos todos eleitos. Sobre a base da justiça de Cristo. Vamos seguir um pouquinho. Em algum momento, na verdade, em qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode levantar a mão que a gente tenta responder. Infelizmente, eu falei com o pastor Mateus para ir embora. Se complicar aqui, eu anoto e passo para ele ajudar a gente. Vamos lá, o nosso catecismo. Pergunta 33, o que é a justificação? Justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Essa é a pergunta 38. Se a gente ficar só nisso aqui e todos nós entendêssemos isso, já teríamos entendido justificação. E eu creio que isso é uma realidade.
Nós temos textos bíblicos aqui, eu vou pedir que leiam um texto bíblico, por favor, não que os outros não sejam importantes, mas para nós podermos seguir, porque eu tenho alguns slides. Gálatas 2,16. O primeiro que abrir, leia bem alto, por favor. Gálatas 2, verso 16. Sensacional esse texto, porque ele fala que nada do que nós passamos, mesmo que o que nós façamos seja aquilo que é correto ou que devemos fazer, isso não é suficiente para que nós sejamos justos diante do Senhor. Até porque ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade. E se alguém tropeça em um, tropeçou em todos. Vamos seguir? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Massa. Nossa confissão de fé, o texto é grande, eu vou ler, mas eu fiz questão de colocar os textos, mesmo sendo grandes, porque eu os acho extremamente importantes para o nosso entendimento. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Chama, justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Se os irmãos lerem isso pausadamente, eu tenho certeza que vai vir à mente vários textos bíblicos que estão aqui implícitos ou até explícitos nas palavras que se seguem. Depois, se alguém tiver interesse no material, como a gente está passando rapidamente aqui, até para anotar os textos bíblicos, eu vendo. Base confessional, ainda, na nossa confissão de fé. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras obras, graças salvadoras, a ação do Senhor na ordem da nossa salvação. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Eu gostaria que alguém abra, por favor, em Romanos capítulo 5. Esse é o texto mais clássico sobre isso. Romanos capítulo 5, verso 1. Só o verso 1 para nós aqui agora. Alguém leia, por favor, bem forte. Esse texto é clássico sobre justificação. Ele fala que nós somos justificados mediante a fé. E ele explica que a fé é o quê? A fé, o mesmo que escreveu isso aí, nos ensina que a fé é algo que Deus dá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é essa paz desse texto? O que é essa paz? É que agora não vai ter mais guerra, que não vai ficar tudo bem na vida da gente? É isso que o texto está dizendo? O que é paz com Deus? Está o quê? A ideia da paz é porque, por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. A paz aqui é reconciliação, é amizade, é relacionamento restaurado. É essa a ideia, tá certo? Vamos lá ainda sobre mais um item de base confessional. Cristo, aqui olha, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. E em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que,
tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Percebam que o nosso texto confessional, mais uma vez, reforça o entendimento de que aquilo que recebemos em termos sido declarados justos, definitivamente, só foi possível e é possível porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Me permitam dar uma paradinha aqui, antes de seguir no texto, ou na nossa apresentação. Deixa eu só... Cadê o trem, meu Deus? Essa tecla some aqui. Para poder pensar o seguinte com vocês, ó. Muitas vezes eu sou questionado sobre Deus de ser injusto em que uns sejam salvos e outros não. Alguém já questionou isso aqui? Por que uns são, outros não? Pronto. Muitas pessoas questionam isso, eu já fui muito questionado a esse respeito, e nós normalmente estamos fazendo essa análise e fazendo esses questionamentos a partir do nosso senso de justiça. E este nosso senso de justiça está afetado pelo quê? Pelo pecado. Porque nós chegamos e falamos, por exemplo, por que essa moça é salva e esse moço não é? Aí alguém fala, porque Deus quis assim. Aí pronto, cala a boca. Calma. Mas presta atenção. Ambos estavam condenados. E Deus disse que a justiça seria que a morte se estabelecesse. Houve morte espiritual. Pronto, os dois estão mortos. Aí presta atenção. Essa moça é salva. Aí nós entendemos, poxa, ela é salva, ela foi justificada. Peraí, mas ela não tinha que ir para o inferno? Ou não? Você tinha, minha filha, que ir para o inferno? Sim, tem certeza disso? É verdade. Você tinha que ir para o inferno também. Agora presta atenção que a Bíblia ensina que a justiça de Deus foi satisfeita. E ela é satisfeita numa circunstância e noutra. Na vida dele que vai para o inferno, a justiça se manifestou em que ele, pecador que é, por causa dos nossos primeiros pais e do pecado, por causa no sentido de ser eles nosso representante. Porque a culpa é nossa. Então, eles vai para o inferno, a justiça de Deus foi satisfeita, certo? Ela vai para o céu de Jesus. Por que ela vai para o céu de Jesus? A justiça de Deus não foi satisfeita? Sim. A justiça de Deus foi satisfeita na vida dela através da morte de Cristo. Então não há injustiça da parte de Deus. Cumpriu-se o que ele estabeleceu. Está claro isso? Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, mas é porque o relógio é contra mim. Mas eu não tenho problema nenhum em explicar, e se for o caso, depois a gente continua. Vamos lá, mais um item ainda, olha. Gente, e o pessoal que estava no Velho Testamento? E a turma que veio antes de Jesus? Como é esse negócio da justificação? Como é que é? Está aí a resposta da nossa confissão de fé, que é a resposta das Escrituras. Olha, quem morreu antes de Jesus e quem morreu depois de Jesus, só vai ter justificação em Jesus. Não tem outra maneira, é o que a Bíblia estabeleceu. Uma das dificuldades que nós temos nesse ponto é porque nós avaliamos a vida cronologicamente, certo? Nós olhamos e pensamos assim, poxa, tudo bem, depois de Jesus, do ano primeiro, quem nasceu para cá foi salvo por ele e tal, mas e quem veio antes? Se Jesus veio depois, está fulminado, não está? Está do mesmo jeito que os que foram depois e não foram alcançados pela graça de Deus. Porque Deus, atemporal que é, ele executou o seu plano e ele é real no tempo perfeito de Deus. No nosso não. Então, a salvação, inclusive destes, antes do Cristo, só se dá através da mesma forma, a saber, da justificação pela fé. Vamos lá. As mulheres, por favor, leiam esse texto. Primeiro ponto sobre entender justificação. Vamos lá, irmãs? Pronto, por isso a imagem escolhida aí. Os homens, o contrário
Olha, preste atenção aqui, por favor. Esse é um ato, o termo é um ato forense. É quando o juiz declara a condição. Neste caso aqui, qual é o veredito da moça? Inocente? Eu não acredito que eu ouvi isso aqui. Minha filha nunca pecou, então não vai pecar. Esse não é o veredito. Não é. O outro dele aqui é justo. O veredito dele é culpado. O dela é justificada. É exatamente isso. Por quê? Porque a culpa dela, quem levou, gente? Pronto. Ela não é inocente. A gente costuma dizer, tem assim uns colegas, eu respeito os colegas todos e os pensamentos. Alguns eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu tenho colegas que afirmam que uma criança, se morrer na infância, vai para o céu. Tem colegas que afirmam isso. Aí ontem antes de dormir, a gente estava conversando e rindo lá em casa, contando as coisas dos meninos. Lá em casa tem um cano daqueles que sai da calha, assim, que olha a água da chuva e tal, e desce. E eu tinha falado com o Theo, isso não é brinquedo. Aí embaixo tem uma emenda do cano. Essa emenda de vez em quando sai, aí eu encaixei, aí eu estou olhando ele de longe assim. Ele olhou, eu fui para lá, ele chegou perto do cano, e ele foi mexendo, soltou o cano. Quando soltou o cano, ele olhou de lado, saiu correndo, miserável, lá para trás da casa, e ficou olhando de longe assim, ó. Falei, miserável pecador. Inocente? Ele não sabia o que estava fazendo, é isso? Sabia, pecador. Falei, miserável. Aí ele olhou para mim assim. Vocês estão rindo? Fale, minha filha. Oi? E o mais novinho, vamos lá, de quanto um recém-nascido? Eu queria ter mais tempo para poder até, enfim. Mas olha só, tem um moço na Bíblia que diz assim, em pecado me concebeu. O que é a concepção? Pronto. Esse homem que escreveu isso, lá no Salmo 51, ele diz assim, que ele já, quando ele passou a existir, inclusive no tempo cronos nosso, ele já passou a existir em pecado. Por quê? São dois pecadores que se unem. Dois pecadores unidos, o que vai dar? Um pecadorzinho. Dois crentes unidos não significa necessariamente que vai dar um crentinho. Por quê? Porque uma situação e outra depende de quê? É porque essas máscaras me deixam doido. Fala, meu filho. Da graça de Deus. Compreendeu? Respondi sua pergunta? É que, olha, foi justificado, foi declarado justificado, foi em Cristo. Não foi, não tem nada de injusto nisso. Isso só acontece quando Deus o faz. Vamos lá? Agora todo mundo, não é como se, é a ideia de, por quê? Porque qual é o problema? Oi? Tá frio? Qual é a ideia? A ideia é que quando há um crime, o que é o tratamento do crime? É a condenação do crime, certo? Aqui fala como se nunca tivesse cometido, não é que não cometeu, é porque ele não vai sofrer a condenação do crime chamado pecado. Qual é a condenação? Inferno. Então, o que o texto diz é que esse é um ato, isso não é um negócio que vai acontecendo ao longo da vida. Deus está me justificando ao longo da minha história. Não. Pela graça é um ato único em que Deus determina. Essa menina está justificada em Cristo. Acabou-se. Ninguém muda isso. Mas se ela pecar, você ainda peca? Sério? Ela ainda peca.
Mas essa condição de justificação não muda, mesmo você pecando? Não, não muda. Porque um decreto de Deus não pode ser mudado. Até porque Deus não mente. E outra coisa importante, ó. Se dependesse da gente manter o nosso estado de justificado, a gente pulava para o lado de cá, entendeu? Então não tem esse negócio, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Eu cometi um pecado, agora eu estou indo para o inferno. Não. Esse negócio está atrelado a um outro tema, chamado santificação, que não vai dar tempo de falar sobre ele de jeito nenhum. Ó, o último diz assim, olha, a pessoa passa a ser considerada totalmente justa diante da lei de Deus e de todas as exigências da lei, e todas as exigências da lei são plenamente satisfeitas. Considerada justa. Eu sei que às vezes é intrigante para nós o conceito de justo, né? Porque quando a gente fala assim, você é justo, aí alguns ficam aí na cadeira, eu não sou justo não, eu faço isso, eu meço errado, é verdade. Só que o conceito que eu estou tratando aqui é daquele que foi justificado em Cristo. Mais alguma pergunta, gente, até aqui? Não? Então vamos seguir. Por que a justificação fez-se necessária? Por quê? Pergunta óbvia. Por que a justificação fez-se necessária? Por causa do pecado. Simples assim. O pecado nos trouxe condenação. Nós, por termos sido dominados pelo pecado, passamos a ter a necessidade de sermos justificados. Todos pecaram por estarem unidos pactualmente ao nosso representante federal, Adão. Deus imputou o pecado dele a todos, certo? Mas não foi eu, não estava lá. Eu espero que essa parte já tenha sido compreendida por nós. Deus criou o homem. E quando eu falo homem aqui, não é a discussão do gênero, é o ser humano. E nós estávamos ali porque somos seres humanos. Então, é nossa responsabilidade aquilo que foi feito pelos nossos primeiros pais, sim. O homem pós-pecado é morto espiritualmente. Isso aqui nós falamos insistentemente aqui. Em Adão, ao pecar contra Deus, toda a humanidade nasce pecadora. Viu aí, minha filha? Quando você estiver menino, se Deus der a graça, vai nascer um pecador. Morta espiritualmente e completamente incapaz de se voltar para Deus em arrependimento e fé, através da sua escolha. Ninguém, guarda isso no seu coração, ninguém escolhe Deus. Ninguém escolhe Deus. Eu estou falando desse aspecto salvífico, tá? Quando a gente fala de santificação, tem coisa que a gente vai decidir se faz ou não. Essa escolha é nossa, dentro da livre agência. Calma. No outro momento a gente fala disso, mas é importante que nós compreendamos que nós não escolhemos Deus. É muito arrogante, não é bíblico, é demoníaco acreditarmos ou ensinarmos que alguém pode, sem a obra de Jesus Cristo, escolher estar com Deus e, portanto, ter como herança o céu do Senhor. Isso não é possível. É o que a Bíblia ensina. Não é preconceito, não. É o que a Bíblia ensina, é o ensino das Escrituras. Foi necessário Deus, pela sua soberania, graça e misericórdia, está errado aqui, no conselho trinitariano, traçar todo o plano da redenção e enviar Cristo Jesus, o justo, para morrer pelos injustos, para assim sermos justificados por Deus, adotados na família divina e retornarmos novamente à comunhão íntima e profunda com o Pai em espírito. Ontem, me permitam mais uma vez citar isso, porque olha só como isso faz parte da vida da gente. Ontem lá no culto, lá com as crianças, o culto doméstico, nós lemos o texto que Jesus, questionado, fala: Jesus, olha, a sua família está aí fora. Aí Jesus vira e fala assim: minha família? Minha família é todo aquele que faz a vontade do Pai. Ele não estava desprezando os laços familiares dele. Aí eu falei assim: vocês entenderam o que é isso aqui? Aí a do meio, você já sabe quem é, ela falou assim: papai, é porque quem não tem Deus é filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Sem a graça de Deus, somos filhos do diabo, filhos da ira. E aqui o texto diz que nós passamos a fazer parte da família
Somos feitos filhos de Deus exclusivamente por causa deste sacrifício. É isso que a justificação faz nas nossas vidas. Vamos seguir? Quem é o autor da justificação? Eu. Se fosse Deus falando. Deus é o autor da justificação dos pecadores eleitos. Percebe que existe sempre esse destaque dos pecadores eleitos? Eu sei que isso é chocante para alguns. Às vezes a pessoa chega na igreja, pastor, eu não entendo esse negócio. Falei, meu filho, eu também não entendo por que é que Deus nos amou, mesmo a gente sendo assim. Porque a gente analisa esse negócio da seguinte maneira, ó, os dois estavam indo para o inferno, ela não vai mais. Não, coitadinho. Coitadinho. Por quê? É mérito. Ele está ganhando o que ele merece. Palma para ele, lá no inferno. Mas Deus graciosamente falou, ó, você também merecia, pecadora, mas eu vou te salvar em Cristo. Percebe como muda a perspectiva? E é Deus quem determina isso. A salvação não é dele? Ele vai dar para quem pedir? É isso? Ele vai dar para quem ele, de forma soberana, determinou dar. Ah, então eu não preciso pregar. A Bíblia diz que a salvação vem pelo o quê? Deus resolveu. E olha que presente que ele nos concedeu. A graça de alcançar, que os eleitos sejam alcançados através do anúncio da palavra. E a igreja está aí com esse objetivo. Vamos seguir. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, perfeito e infalível de Deus Pai. Deus planejou nossa salvação antes da fundação do mundo. Alguma dúvida sobre isso? Alguma colocação? Gente, vocês sabem tudo, né? Por que eu estou falando? O outro aspecto aqui sobre o autor. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós. Foi o coração terno de Deus que providenciou a cruz. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi a causa da graça, mas o resultado dela. Não foi uma obra, ó, Jesus foi lá e morreu e Deus falou, nossa, agora meu coração está contrito, quebrado. Não, a cruz foi exatamente uma manifestação desse Deus misericordioso que põe o coração na nossa miséria, que não nos dá o que merecemos, mas que mais do que isso, nos dá o que nós não merecemos, que é a sua graça. Então a cruz é a manifestação da graça de Deus para a nossa justificação. Vamos seguir. Primeiro, a base da justificação é a justiça de Cristo. Eu já expliquei isso aqui. Alguém tem dúvida sobre a justiça de Deus em Cristo? O fator que predomina nessa justiça é a obediência de Cristo, a qual é composta pelo aspecto ativo referente à obediência à lei por nós, e a obediência passiva, que consiste no cumprimento penal dos pecados por meio do sofrimento e da morte de Cristo. Olha só que coisa interessante. A manifestação da justiça de Deus em Cristo, ele veio revogar a lei, não é isso? Ele falou, essa lei, não foi isso que ele fez? Não foi? Foi ou não foi? Não foi não, Fernando? Por que não foi? Ele veio para cumprir. Porque existia uma determinação. Era necessário que se cumprisse aquilo que foi estabelecido. E nós não temos condições de cumprir. Olha, se eu cumprir toda a lei, eu estou salvo. É verdade isso? É verdade que se eu cumprir toda a lei, eu serei salvo? É verdade ou não? É verdade, gente. É verdade, então está fácil. Resolvido? Preciso de Jesus? Claro, porque eu não vou conseguir cumprir. Tá certo? Vamos lá. Eu queria que vocês lessem agora para ninguém dormir. Quando eu preciso explicar isso? Está claro demais, não está? Olha, a Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, peraí, ele não tinha pecado, mas levou todos os nossos pecados, logo agora ele é um? Não, não é.
Ele não é um pecador. Ele levou sobre si as consequências dos nossos pecados. Aquilo que nos levava definitivamente à condição de condenados. A pena estava sobre ele. Esse é o sentido. Não se ele mentiu, agora Jesus pegou, não, dele não pegou, mas o dela. Se ela mentiu, aí Jesus tomou sobre si a consequência. Mentira leva para o inferno? Tem certeza? Não é só assassinato, adultério, roubo, não. Mentira também leva para o inferno. Então, presta atenção. A consequência da mentira dela era o inferno. Jesus tomou sobre si. Não faz disso um pecador. Ela é a pecadora, mas recebeu pela graça o perdão disso. Ele mentiu e está justamente recebendo a condenação pela sua mentira, obviamente por tantos outros pecados. O agente ou meio da justificação é a fé. O texto que foi lido, justificados, pois, mediante a fé. Eu posso plantar fé no meu coração? Posso? Posso? Deixa eu tomar mais um pouquinho de fé aqui, talvez seja nesse copo. Posso fazer isso? Não. A Bíblia explica, e nós já falamos aqui, que a fé é um dom, é um presente, é algo que o Senhor planta no nosso coração. A regeneração, nova vida, leva a fé, e a fé leva a justificação. Está claro isso? Claro? Posso seguir? Ainda tenho aqui 10 minutos. Pois não. Tira aí, só para eu te ouvir melhor, depois você volta. Meu filho, chega um pouquinho para cá, por favor, vai. Para você não pegar o corona. Gente, só lembrando, só pode ficar juntinho, quem mora na mesma casa, tá bom? Os que não moram tem que lembrar, eu sei que é ruim, mas é como o povo diz para a gente fazer. Diga, minha filha. Pecadora. Ela se converteu. Então, ela deu-se a... Não, tá bom. Certo. Uau. Olha, eu aproveitei o Black Friday e pedi um aparelho chamado espiritrômetro. Já ouviu falar, não? É brincadeira, é claro. Olha, Júlia e demais irmãos, a Bíblia nos coloca a possibilidade de alguém estar no meio, participar da evangeliquez, ensinar, cantar, pregar, fazer essas coisas tudo que os crentes fazem, e depois sumir e nunca mais voltar. E a Bíblia diz que esses, ela chama de uma palavra, como é a palavra? Também serve essa, mas eu queria aquela outra bonitona. É apóstata. Ela está falando de gente que nunca foi de Jesus de verdade. Sabe? Foi um convencido, que viveu aqueles momentos, que gostou do contexto, mas nunca foi efetivamente. Porque se tivesse sido, em algum momento, e isso é possível, ele retornaria rendido aos pés do Senhor. Por quê? Porque a salvação, esse ato de justificação que o Senhor faz na vida da gente, ele não muda de acordo com os caminhos que nós decidimos trilhar. É claro que aqueles que efetivamente foram justificados, receberam essa vida na regeneração e passaram agora a ter a responsabilidade da santificação, esses necessariamente têm o Espírito Santo do Senhor e os aspas, incomoda sobre isso, são capacitados a lidar com o pecado de maneira diferente. Muitas vezes abafam, apagam, mas num momento, aquilo que Deus estabeleceu vai se evidenciar novamente. Tá certo? Vamos aqui. Desculpa, normal. Vamos lá. Considerações finais. Primeira delas, os homens, Deus. Pronto. Nada
Ó. Provocar quem? Provocar quem? A mim? Isso não é de Deus, não. Você é justificado, é? Um homem justificado faz isso, é? Fala, meu amigo. Ah, localiza o texto primeiro, aí você volta. Tá bom? Fica aí no cabide. Vou seguir. Mulheres, Cristo. Tá claro? Sem distinção. Tá claro isso? Ah, é um tipo de homem A, B ou C, é branco, preto, vermelho, amarelo, daqui, de lá. Não, não tem distinção. Deus resolveu agir de forma graciosa, indistintamente de qualquer coisa. Contudo, o texto não fala que é sem exceção, o texto bíblico. Ou seja, que o sacrifício de Cristo não é para salvar todo mundo. Não é. Certo? Certo, gente? Pronto. Ó, Cristo morreu por todos os tipos de homens. Por todos os que estão nele, ou pelo mundo do seu povo. Do seu povo. Para todo canto, em qualquer lugar, de todo tipo, de qualquer canto, mas dos que foram eleitos. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a humanidade inteira? É? É? Por que não salva? Hã? Mateus, de cá agora. Ele até correu daqui, Mateus Mendes, ó. O Mateus daqui, só um minuto. Vai, meu filho, me responde, me ajuda. Você acha que o sacrifício... Vamos pensar nessa sala aqui, ó. O sacrifício que você pensava é suficiente para salvar todo mundo que está aqui, mas eu disse que ele vai para o inferno. E aí? Se soberanamente Deus... Não, mas entenda. Pelo que a Bíblia está nos ensinando até aqui, você acredita primeiro que todo mundo aqui pode ser salvo? Acredita? Então por que ele vai para o inferno? Se é suficiente para todo mundo. Não? Qual é a palavra, Carlos? É eficiente ou eficaz? Fazendo trocadilho aqui, é suficiente para todo mundo, mas é eficiente somente para os eleitos. É essa a palavra? Eficaz. Está claro para vocês? Está claro? Rosa, não complique não. Pronto, esse texto é belíssimo, inclusive ele é citado no Novo Testamento. O Senhor fala assim: ei, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso é extremamente importante para nós, porque nós às vezes achamos que podemos assumir o lugar do Senhor, né? Na salvação também. Não, mas ele é tão bonzinho, olha, ele ajuda os pobres. Olha que gracinha, sim, vai ser gracinha lá no inferno, se não for alcançado pela graça de Deus. Tá rindo, irmão? Isso é para chorar. É choro e ranger de dente. Vou pegar a última consideração final e eu volto, não sei, Fernando. A expiação de Cristo foi limitada. A justificação, por sua vez, também é limitada. Isto é, restrita e eficaz somente na vida dos eleitos. Não preciso explicar essa porque a gente antecipou. O que foi, Fernando? Diga aí. Provoque. Certo. Qual é o problema? Tem pecado não perdoável? Tem ou não? Tem. Tem ou não? Pronto, deixa eu simplificar a coisa por causa do tempo. Quem estabelece se o outro vai ficar determinantemente naquela condição de pecador? Pronto.
você vai saber se deve orar por ele de que maneira? Ore. Ah, mas o fulano é um apóstata. Você sabe? Eu não. Ah, mas os frutos. Você sabe se em algum momento na história. Não sei. Ore. É o que eu te sugiro fazer. Que é o que eu creio que a Bíblia orienta a fazer. Ok? Vamos concluir. Uau, acelerei. 2 minutos, gente. Paciência, por favor. A conclusão são alguns pontos, mas que nós já passamos por eles. Primeiro, a doutrina da justificação nos dá a esperança para a salvação mediante a fé na justiça de Cristo. Peraí, eu li errado. A doutrina da justificação da fé, da justificação, nos dá esperança para a salvação mediante a fé na justiça de Cristo. E, falta um aqui, nunca será perdida. Esperança, aquilo que sem Cristo nós não temos. Tá? A esperança no sentido de olhar, inclusive, as circunstâncias, a vida, e falar, olha, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que há de ser revelada. Segundo, a doutrina da justificação nos remete à confiança e alegria de que os nossos pecados foram pagos e perdoados na cruz de Cristo pelos seus méritos e que Deus nunca irá nos punir, nos condenando ao castigo eterno. Olha, mas pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz. Eu já ouvi isso demais. O senhor não sabe o que eu já fiz. Tá, eu sei o que Cristo fez. Essa é a ideia. Quando você chega para mim, pastor, olha, eu bati na minha mãe. Bater na mãe é um negócio feio também, né? Fui capaz disso. Eu também sou. Sim, todos nós somos. O grande presente da justificação é que, apesar disso, a condenação desse pecado de todos os outros, também Cristo levou na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Na justificação, Deus não nos torna justos. Ele nos declara. Sabe quando o juiz bate o martelo? Justificado. É isso que o Senhor fez. Nós não somos justos essencialmente. Por quê, gente? Por causa do pecado. Mas essa é justa. Por quê? Por causa de Cristo. É isso que ele faz. O último, que era uma ponte para outra aula que já estava pronta, que já está, mas que fica para frente, vamos ler junto? Resta-nos a adoração através de uma vida de... Pronto, é o próximo passo do processo. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, conscientes disso, rendidos ao Senhor, gratos ao Senhor por causa disso, agora temos uma responsabilidade de um negócio chamado santificação. Entenderam? Então, isso é uma resposta a Deus, é adoração ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de não apenas compreendermos a justificação, mas de refletirmos em alegria, em dedicação, em consagração a Deus, a lutarmos por sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação, por favor? Não? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais este momento, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compartilhar e viver essas verdades. Por favor, presbítero Carlinhos, ore por nós. Vamos ficar de pé, gente? E com essa oração nós encerramos esse momento aqui.
Amém. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor nos leve em paz. Às 18 horas, permitindo Deus, estaremos juntos novamente.